Bom, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carolina Baracate, eu sou sua secretária de Planejamento e Urbanismo. Eu estou na Secretaria de Planejamento já há 9 anos, tá? Então eu era diretora de planejamento, a gente coordenou o plano diretor em 2014, com toda essa equipe que está aqui envolvida. Depois a gente teve uma participação na Lei de Desocupação do Solo, nós não participamos dela, né, como um todo, essa equipe que está aqui. E hoje eu recebi, né, na verdade, nesta gestão do Dário, o convite para assumir como secretária de Planejamento. Então, sou arquiteta, urbanista de formação, né, então fiz faculdade na Unimep, que a Terça está até aqui, que foi minha professora, inclusive. Mas a gente vem desenvolvendo todo um projeto para a área do Ciatec 2. Romão, vamos lá, só um minutinho. E aí o Ciatec 2, para quem vocês não conhecem, hoje ele já está instituído por lei, que é uma área de um polo de ciência, tecnologia e inovação, que é o Ciatec, que hoje já existe na lei. E em 2018, na discussão do plano diretor, o Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação entendeu que precisava expandir esse território para fomentar mais atividades. Uma vez que neste Ciatec 2, nesse território, que está em Barão Geraldo, nós temos Instituto Adorado, nós temos CPQD, nós temos CNPEM, PUC, Unicamp, Inova, vários institutos de ciência, tecnologia e inovação. E hoje esse zoneamento é uma zona de atividade econômica e não permite área residencial na nova legislação. E como fomentar isso? Que a gente possa trazer essas pessoas para morar ali, porque muitos vão, trabalham e vão embora. E esse ambiente de ecossistema, de inovação, dessas pessoas e dessas empresas que geram emprego, gera conhecimento, gera tecnologia. Inclusive ontem eu estava no Instituto Eldorado visitando, eles fazem o microchip dos celulares, fazem teste. Então é um ecossistema de inovação que existe nesse território, só que não existe áreas para morar, não existe áreas de comércio, não existe áreas de serviço. Muitas empresas contam com restaurante dentro, contam com transporte público, porque não existe uma malha viária ali, né? Transporte fretado, né? Então surgiu a necessidade em 2018, eu estou contando aqui o histórico para vocês, de a gente ter que rever a legislação desse Ciatec 2. Foi quando a PUC e a Unicamp nos ajudaram a trazer recursos do Banco BID de 1,5 milhão e com parceria ao governo coreano da gente estudar esse território de um master plan de uma legislação inovadora. Porque quem trabalha naquelas empresas precisam comer, precisam morar, precisam residir, precisa ter um shopping, precisa ter um comércio e criar esse network. A partir do momento que as pessoas vão para a rua, andam, circulam, tem as trocas de experiências, as trocas de trabalho. Então, como a gente trabalhar com um urbanismo inovador, trazendo mais qualidade de vida urbana e não deixando a questão ambiental de lado. E nós temos áreas de parques que precisamos tomar, áreas de patrimônio histórico. Então, a legislação, ela não é só pensando no adensamento, mas é pensando também na questão de sustentabilidade, por isso que a gente leva o polo de inovação dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, pensando no pedestre, pensando nas pessoas que vão morar lá, pensando em criar vias, e exige um processo participativo de construção. E isso foi um pleito desta comissão aqui, da gente trazer essa participação e um cronograma de reuniões. Tá? A primeira reunião, a primeira rodada, que a gente já esteve aqui, foi uma escuta, da gente ouvir vocês, de vocês assimilarem o que é esse projeto, porque ele é um projeto que é complicado a legislação urbanística. Até para a gente passar essa informação para vocês, o que é uma fachada ativa, o que é uma fruição, o que é uma permeabilidade, o que é transferência de potencial construtivo, é muito técnico. Então essa comissão, junto com a gente, vem trabalhando uma sistematização de metodologia de participação popular, para que a gente leve de uma forma muito mais didática para vocês conhecerem a lei, e vocês que vivem em Barão, e esse projeto ele acaba impactando o entorno, é importante ser construído com a sociedade, porque vocês sabem aonde tem que ter as melhorias.
Embora a gente projetou uma malha viária, mas quais as conexões que tem que ter a mais? Quais são as transposições? Quais são os parques lineares? Quais são as fazendas que devem ser tombadas? Então, é uma construção. A gente não está dizendo que o que está aqui no projeto de lei é o que vai ir para a Câmara. Pelo contrário, quanto mais a gente ter esse projeto de lei trabalhado com vocês, com a sociedade, participando e contribuindo, ele vai muito mais sólido para a Câmara de Vereadores, que vai ter as audiências públicas lá. Então, a gente está iniciando essa semana a segunda rodada, que é a fase de propostas. Por isso que a gente dividiu por cada mesa, que a Érica vai explicar a metodologia, para cada um que tem um tema mais afim, aquilo que mais incomoda, que é a questão, às vezes, de mobilidade, a questão de uso do solo, a questão ambiental, a questão de patrimônio, possa contribuir mais detalhadamente, tá? E possa ter o contato com a proposta. A comissão vai fazer uma fala aqui também, depois da que a Érica apresentar. E fiquem tranquilos, que se caso não der tempo de esgotar a mesa que vocês estão, porque vocês vão rodar, existe mais 4 reuniões no cronograma que está estipulado. São 6 reuniões de fase de proposta, para depois a gente sistematizar com a comissão, para depois a gente ir para uma audiência pública programada, que a Érica vai dizer o cronograma aqui. Tudo está no nosso site, tudo está sendo documentado, tudo tem lista de presença, tem filmagem, tudo está sendo disponibilizado da melhor forma da transparência possível, tá? E toda a sistematização a comissão tem acompanhado. Então é importante vocês estarem aqui com a gente, nessa reunião, trazendo as suas contribuições, para que a gente tenha uma proposta mais sólida e que retrata realmente aquilo que possa mitigar os impactos de uma futura urbanização, de um futuro adensamento, e é para isso que a gente tem que ter uma proposta que realmente não só traga um desenvolvimento para Barão, mas também que traga um desenvolvimento sustentável, planejado e ordenado. Tá? Do jeito que está, sem qualquer infraestrutura que está o Ciatec, é pior do que a gente levar um desenvolvimento de uma forma mais ordenada e planejada. E essa área do Ciatec, inclusive todas as instituições de ensino que estão lá, a gente precisa realmente fomentar isso, tá bom? Então, obrigada. Vou passar a palavra para a Érica, por gentileza, que ela vai dar sequência aqui na apresentação. Obrigada, Carol. Eu estou aqui no... Bom, a Carol já falou sobre o Ciatec, então eu não vou ficar me repetindo. São Paulo desde 1995. Estamos fazendo agora uma sugestão de alteração do zoneamento urbano que já existe no local. Pode passar, por favor? Então, aqui nós temos, ali nós temos uma série de imagens e de cartazes que estão mostrando a nossa parte do estudo técnico. Aqui temos mais alguns, dividimos. Tudo isso está no site, todas essas informações, todas essas reuniões estão sendo gravadas e tudo isso está sendo colocado também no site. Reunião de antes de ontem já está no site, tá? Então a gente está tentando mostrar para vocês nesses encontros o que é a situação de hoje de zoneamento urbano. Então essa área roxinha é o Ciatec Polo 2, onde a gente já tem permissão de edifícios residenciais, edifícios de atividade econômica, edifícios de escritórios sem limite de altura. Não significa que saiu todo mundo ali fazendo edifícios sem limite de altura, mas é permitido. Esse pedaço de cima que foi inserido no perímetro urbano em 2018 tem o zoneamento, aquela parte mais escurinha, mais laranja, mais forte. É permitido edifícios de 12 pavimentos e na mais clara edifícios de 7 pavimentos. Todos esses tons de amarelo, o uso habitacional já é permitido, tá bom? O que nós estamos propondo? Que o uso habitacional ocorra ao longo dos principais eixos de transporte. Por quê? Porque a gente está tentando reduzir a dependência do carro. A gente está tentando criar mecanismos para redução dos congestionamentos, dentro do que um zoneamento pode alcançar. É claro que uma lei de uso, ocupação e parcelamento do solo tem os limites de uma lei dessa natureza. Uma lei dessa natureza trata do qual é o recuo, qual é o afastamento, número de andares, quantos por cento de área pública, quantos por cento de sistema viário,
como vai ser a transposição da passagem de fauna e a via. É isso que uma lei de parcelamento e ocupação de solo alcança. Pode passar, uma lei de uso e ocupação não vai alcançar a questão de quantos equipamentos públicos faltam, mas ela obriga o loteamento acontecer. O loteamento é o momento em que o dono da terra destina áreas urbanas e destina áreas públicas, né? Então ele destina áreas de rua, destina áreas para um equipamento público ser implantado e implanta as vias, inclusive, tudo às expensas do loteador. Não é a prefeitura que está vindo aqui fazer o loteamento. Eu estou falando isso porque tem sido uma dúvida bastante recorrente nas reuniões. Então, para esse projeto, nós estamos nos balizando em 3 pilares: meio ambiente, através da preservação ambiental e a criação do parque ambiental em Umas, ao longo do Ribeirão em Umas; mobilidade, que é a estruturação do território com o sistema viário, e a exigência do parcelamento para todo e qualquer caso, momento em que são transferidas as áreas públicas. Não tendo a possibilidade de edificação em gleba, a gente tem uma chance de ter áreas públicas para mais postos de saúde, etc. Hoje, no atual CIATEC, todas as edificações estão em gleba, porque não é exigido o parcelamento, salvo se você tem uma diretriz viária passando no meio da sua área. Pode passar. Aqui a Carol já falou do nosso histórico, né, da participação social. Então, começamos lá em novembro. No momento, nós estamos aqui em maio. Eu não vou me repetir para não me alongar, mas depois dessa rodada, que serão 6 oficinas, estamos na segunda, temos mais 4. Nós, em julho, teremos uma reunião de síntese de tudo que foi trazido até aqui por vocês e pelo site. No site é possível fazer sugestões e contribuições. O site tinha sido fechado 14 de abril e agora foi reaberto para que durante essas oficinas, quem preferir se manifestar pelo site pode entrar por lá. Quem preferir se manifestar aqui, estamos aqui, tá? Em agosto, nós teremos audiência pública, dia 19 de agosto, e até outubro são os trâmites internos entre Secretaria de Justiça, conselhos municipais, até a lei ficar pronta para ser encaminhada à Câmara, onde terão novas audiências e toda a tramitação da Câmara. Com relação às contribuições que a gente recebeu na primeira rodada, né? Primeira rodada, a gente apresentou o projeto e escutamos as primeiras aproximações e preocupações que a população teve com relação à proposta. Nessa rodada de oficinas, tudo que a gente recebeu através de uns cartõezinhos que eram parte da metodologia, resultaram em 479 sugestões, contribuições, das quais 225 tinham a ver com políticas públicas, com questões de qualidade, quantidade de postos de saúde, do sistema viário atual de Barão Geraldo ou do Jardim Miriam, que nós também temos reuniões do outro lado da rodovia, e 239 afetas a essa proposta dessa lei, né? E dessas 239, 61 demonstravam uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, com a transposição dos nossos sistemas viários ao meio ambiente e muitas outras colocações. Todas essas colocações fazem parte de um relatório, mas nós fizemos um resumo do que é afeto ao meio ambiente para a gente discutir hoje, para a gente não ficar lendo uma por uma. Então a gente pegou e fizemos uma síntese e uma comparação com o que dessas questões está colocado na nossa lei ou não está colocado, deveria estar colocado, enfim, está ali na nossa planilha. A segunda questão mais abordada foi o zoneamento, que envolve a questão da verticalização, que tem sido um tema bastante discutido aqui por todos, né? E na sequência vem os demais aqui, instrumentos urbanísticos. O que é instrumento urbanístico? São ferramentas que a gente usa para tentar modelar a cidade de uma forma adequada, urbanisticamente saudável, né? Pode passar.
Também tivemos, daquelas outras contribuições que são políticas públicas, nós também fizemos um levantamento, isso tudo consta do relatório, para quem tiver interesse, esse relatório está no site, nós temos aqui, se alguém quiser folhear, temos uma via impressa aqui, tá? Pode passar. E com relação à metodologia de hoje, da primeira rodada, o que a gente fez? De todas aquelas contribuições e do projeto de lei que a gente tinha, nós fizemos aquela comparação. Fizemos a comparação dentro de 8 categorias. E juntamos 2 categorias, 2 a 2, para a gente debater nas mesas. Então, nós teremos uma mesa que a gente vai mostrar tudo que veio da população relacionado aos objetivos que estão lá na lei, aos instrumentos urbanísticos e incentivos urbanísticos que estão lá na lei. Mesa 1. Na mesa 2, o assunto perímetro do PIDES e mobilidade. O assunto 3, meio ambiente e infraestrutura, mesa 3. E a mesa 4, zoneamento e parcelamento do solo. Então, nós vamos nos dividir, os técnicos estarão em cada mesa, 2 ou 3 técnicos ali, lendo para vocês o que chegou através da população e o que vocês acham que ainda está faltando ou que já é discordante e por aí vai. Pode passar. Via site, quem entrou também fizemos uma sistematização. A participação via site ela é um pouco diferente, porque ela coloca o que você quer acrescentar ou tirar já da lei. Então ela tem uma sistematização um pouquinho diferente, mas a grande maioria das contribuições também teve correlação com a questão do zoneamento. Aqui a dinâmica que eu estava explicando, então todo mundo que tem o crachá número 1 vai se dirigir para a mesa 1 agora, número 2 para a mesa 2, número 3 para a mesa 3, número 4 para a mesa 4. Aí nós vamos colocar 20 minutos para que vocês falem à vontade naquela mesa. Ah, mas eu não acabei de falar, eu quero continuar a noite inteira aqui falando de zoneamento. Tudo bem, não tem problema. A gente só vai ficar avisando que passou 20 minutos para quem tiver interesse de ir para as outras mesas não se perder no tempo, porque é muito fácil a gente se perder no tempo, tá? Então a dinâmica vai ser essa, para que todos conheçam tudo que veio da população em relação a essa lei através dessas mesas de trabalho. Antes disso, é claro, nós vamos passar a palavra para o pessoal da comissão de acompanhamento. Essa comissão, para quem não veio em nenhuma outra reunião, foi aclamada lá em 4 de março, quando a gente aprovou a metodologia. Essa comissão, uma das atribuições é fazer interface com a população, e foi feita uma interface e a população trouxe aqui, já na reunião passada, uma série de preocupações, uma série de questões que eles estão com muito interesse em discutir, e a gente gostaria que eles expusessem aqui como que isso se deu, para que nas mesas a gente aprofunde todas essas questões. Quem vai falar? Wagner Romão, obrigada por hora e estou à disposição. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, secretária, a Érica, a equipe toda, aos nossos vizinhos, vizinhas, ao nosso pessoal da comissão de acompanhamento. Está aqui, além de mim, a Tessa, a Tina, o Marcos, a Beth está por aí? Não, a Beth não veio. Acho que somos nós, né? E eu sou morador aqui da cidade universitária, 2, lá no lado da SERP, né? E a gente está participando dessa construção, né, coletiva já desde novembro, desde o dia 11 de novembro, foi quando a gente tomou conhecimento dessa proposta do PIDES, né? A partir dali a gente conseguiu se mobilizar. Aqui na ProBairro foram muitas reuniões, né? A gente fez um requerimento ao Ministério Público para que a gente pudesse ter garantida essa participação, né? Fizemos acho que 4 ou 5, várias reuniões com a Prefeitura, até que a gente pudesse chegar a esse formato participativo, né? O que nos guiou desde o início foi sempre uma ideia de que a gente deveria estabelecer com a Prefeitura um pacto, né? Um pacto de que o resultado das oficinas, o resultado das nossas conversas, das nossas discussões, né? Depois dessas 6 oficinas de propostas, nós vamos ter pelo menos 2 grandes reuniões
de sistematização dessas propostas todas, né? Então, que a Prefeitura se comprometesse com esse processo participativo, né? E topasse modificar, né, o PIDES naquilo que nós entendamos, né, que seja necessário, que seja importante. Então, acho que é um processo muito importante do que está acontecendo nesses dias, nesse ano de 2023. Né? Então, em abril, pessoal, a gente ficou... Em abril não aconteceram oficinas, mas a comunidade, né, se reuniu muitas vezes. Tem dezenas de pessoas que estão muito mobilizadas, tem centenas de pessoas participando de grupos de WhatsApp, né, tendo essas informações praticamente todo dia. Né? Então é um processo que está movimentando não só Barão Geraldo, mas as regiões do entorno de Barão Geraldo também. Né? Claro que a gente quer sempre chegar no vizinho, na vizinha, né, a que mais pessoas possam saber e participar do processo. Isso é uma luta infinita, né? É difícil chegar em dezenas de milhares de pessoas, mas eu acho que cada uma aqui poderia ser um agente, né, nessa tentativa também. Então, ao longo do mês de abril, a gente foi conversando muito a respeito do que apareceu nas oficinas de março, né? E fomos entendendo que a gente deveria apresentar o que nós estamos chamando de uma contraproposta ao PIDES, né? Com todo respeito aí à proposta que a Prefeitura está apresentando, né? E eu vou tentar sintetizar, a gente não está ainda com um material digitalizado assim, quer dizer, que possa ser apresentado, acho que na oficina da semana que vem nós já vamos ter, né? Então, algumas pessoas nos grupos vão apresentar, esse mapinha aqui que a gente fez, né? Que é uma outra proposta de zoneamento para essa região, né? A gente também entende que tanto a parte de cima, né, essa parte ao norte aqui da Giuseppe Scolfaro, que vai chegar lá no Bosque das Palmeiras, né, que esse zoneamento também não é o que a gente quer. Né? Esse zoneamento, ele transformou uma área que era rural até 2018 em área urbana e onde em alguns setores aí desse território aqui, né, até prédios de até 12 andares podem ser construídos. Quer dizer, é uma coisa muito doida, né? Como é que a gente sai de uma área que era rural para uma área que você pode construir prédios de até 12 andares. Então o impacto é muito forte, né? E mesmo essa área também de baixo, que é a área do CEATEC, né? Que isso desde décadas atrás, né? Desde que a Unicamp veio, o CPQD veio, o CNPEM veio, etc., né? Também é uma área que é muito restrita à atividade econômica do polo de alta tecnologia. Então essa área ela não olhou para muitas coisas, para muitas situações, para muitas residências, casas, propriedades rurais, né? Como por exemplo, desde a fazenda Pau d'Alho, que tem lá embaixo, perto do Anhumas, até outras propriedades que continuam rurais, mesmo numa área de atividade econômica. Então a gente também entende que talvez não seja o melhor manter ela do jeito que está. Então, por isso a gente, desde o início, a gente não fez uma coisa, o nosso movimento não era um movimento assim, não ao PIDES de cabo a rabo e tchau. Né? Nunca foi isso. A gente sempre buscou tentar construir algo alternativo e é um pouco isso que nós vamos apresentar. Eu não vou ter tempo aqui, não vou utilizar demais esse tempo aqui, né? Inicialmente, porque nós vamos discutir isso nas oficinas. Ah, legal. Vamos ver se dá tempo. O que nós estamos muito preocupados? A questão ambiental. A questão ambiental para nós é um ponto de partida, né? Então vocês devem ter visto aqui nos mapas que não existe uma zona especial de proteção ambiental ou algo parecido, né? Há alguma possibilidade de que setores possam ser preservados. Tem o debate aí do Parque Anhumas, né? A gente entende que essa área e as outras áreas em que a gente tem os maciços arbóreos, né, os remanescentes, aí, seja de Mata Atlântica, seja de Cerrado, né, que essas áreas devem ser preservadas e isso deve constar na lei. Né, porque se não constar na lei, a gente tem muita fragilidade, né, da entrada dessas áreas. Vamos lá, olha lá, né? Acho que vai dar certo. Mais um. Pode subir. Esses outros mapas eram mapas assim, digamos, comentando, né? De estudo, etc. Ah, passou. Então vamos lá. Aqui. É esse aqui.
Aqui, ó, lá em cima. Aqui o zoom, aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, ótimo. Pode diminuir um. Só um. Tá bom, assim tá bom. Então, quer dizer, eu acho que antes de, né, essa é uma proposta, nós estamos apresentando uma proposta para a comunidade, né? Ela foi construída na comunidade, mas ela não é uma proposta fechada, né? Então a gente entende que essas áreas aqui, né, elas devem ser zonas especiais de proteção ambiental, né? Tanto essa área bem próxima ao Anhumas e aos seus banhados, né, como essas áreas, pode subir aqui um pouquinho, essas áreas que estão aqui em verde, né? Tem vários remanescentes aqui, tem todos os corredores ecológicos, que inclusive já tem resolução da prefeitura para preservação desses espaços, etc. Então esse é o primeiro aspecto que eu acho... Tá bom. Tá jóia. Então esse é um primeiro aspecto importante, que é a questão ambiental. O segundo, né, vocês viram que a proposta que a prefeitura apresenta, ela está muito baseada nessa ideia do viário, né? A partir da entrada do viário ali, você vai adensar, construir prédios de até 7 andares. Nós entendemos que também isso é um impacto muito forte, né? Porque ele não é uma via só, não. Ele é um setor bem grande desse território aí, né? Então a gente entende que os problemas todos que a gente tem em Barão Geraldo já, e que isso é muito importante, que isso aqui também fique bem claro, né? Tem uma discussão sobre zoneamento, mas tem uma outra discussão que é sobre saúde, que é sobre educação, que é sobre assistência, que é sobre o próprio viário já existente, os problemas ambientais já existentes, né? E essa não pode ficar. A gente sabe que todo mundo está aqui muito mobilizado também por problemas de hoje, não é os problemas que nós vamos ter daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, né? Então acho que isso é muito importante ficar também. Opa, melhor ainda. Vai mais. Aí, esse. Não, pode passar. Esse. Então, o que nós estamos propondo, e aí nós dialogamos muito com a proposta que os coreanos, o pessoal da Unicamp desenvolveu, né? Sobretudo nessa parte aqui, né? Então, nós entendemos que, tudo bem, vamos fazer loteamento, vamos fazer novos loteamentos, é importante ter ali alguma ocupação residencial, que isso possa ser uma área mista também, com comércio, etc. Legal. Mas vamos priorizar isso nessas áreas aqui, ó. Né? Nós estamos priorizando isso aqui nessas áreas aqui. Tem uma possibilidade aqui também, né? Que é um viário importante aqui. Então, na Giuseppe, né? Só que aqui não é 7 andares. A gente quer trabalhar com a baixa densidade, que é o que nós temos aqui na cidade universitária, por exemplo, até 2 pavimentos, ou com a média densidade, que é até 4 pavimentos, que é o que se prevê aqui para Barão Geraldo, essa parte mais central, né? Então a gente entende que isso deve estar restrito aqui, muito próximo às áreas já ocupadas aqui, muito próximo ao Unicamp, muito próximo à PUC, à FACAMP, a esse setor aí das tecnológicas que estão por aqui. Então esse é um aspecto importante também, diminuir o impacto do adensamento proposto. Terceira coisa, está muito aqui, ó, que é a ideia de um zoneamento especial para áreas de transição urbano-rural. Nós entendemos que essa transformação dessa área aqui, portanto, de novo, né, que era rural até 2018, para uma área urbana com prédios e esse tipo de adensamento proposto, não é legal, né? Então, o que nós temos que pensar em outras formas de ocupação desse território, né, que vão dialogar aqui com essa reserva do Anhumas, que nós estamos querendo trabalhar nesse sentido, e que podem ter um uso de ecovilas, de agrovilas, podem ter até um uso tecnológico, mas mais ligado à preservação ambiental. Tem muita tecnologia de ponta sendo produzida com preservação de florestas. A gente sabe disso, isso aí é o futuro, né? Nós temos que trabalhar também nesse aspecto. Não dá para a gente pensar só em alta tecnologia, como, por exemplo, o CNPEM, que é super importante, fundamental, mas é um eixo, né, o próprio CPQD, né, é um eixo de tecnologia. A gente entende que também dá para pensar em incentivar formas de tecnologia ligadas a esse campo do ambiental, da preservação, etc. Já estou concluindo, faltam 2 pontos só, tá? Aí, um outro aspecto que é muito importante, que é a questão da preservação do patrimônio histórico e cultural dessa região, né? É uma região de uma ocupação relativamente antiga, tem áreas aqui, tem sedes de fazendas que são tombadas pelo CONDEPAC, né?
que têm um interesse cultural, que têm um interesse histórico, e que hoje estão com muita dificuldade de conseguir preservar esses espaços, né, esses prédios. Precisa ter política para isso também, né? Então, esse é um outro aspecto. E, por último, a questão da existência de áreas reservadas para habitação de interesse social. A gente acha que isso é muito importante também, né? Nós não podemos construir um distrito que seja, que seja excludente, né? Ao contrário, a gente tem que ter pessoas também, a gente tem que ter produção de habitação para pessoas de baixa renda, né? Nessa proposta. Então a gente identifica algumas áreas, né, que seriam propostas para né, com esse perfil. Tá? Agora, tudo isso é discussão, tudo isso a gente sabe que a gente vai amadurecer nas oficinas do mês de maio, e que nós queremos depois, a partir do produto disso tudo, passar aí o mês de junho, né, conversando ali, sistematizando, né, negociando, conversando, para a gente chegar no denominador comum, e que a Prefeitura possa apresentar para a Câmara de Vereadores algo que não é só da Prefeitura, mas que é pactuado conosco, moradores e moradoras de Barão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Romão. Obrigada por vocês e pela comissão de todo o esforço, né, de estar construindo com a população e trazer propostas importantes. Essa que é a construção. Né? Então, a gente vê isso com os bons olhos, tem ideias importantes dentro do que a comunidade e a equipe da comissão está trazendo, e a gente vai poder debruçar também sobre os mapas e delineando isso. Então a gente vê com bons olhos, Romão, e eu ia sugerir para você que repita em 10 minutos, você foi joia no tempo, nas outras reuniões também, porque como a gente está gravando, é importante a gente levar todo esse material que vocês estão propondo de uma forma isonômica, como a gente sempre está fazendo em todas as reuniões, ok? Então vamos para a mesa, por gentileza, para a gente fazer o nosso trabalho. Vocês têm a visão do planejamento e da equipe. Eu vou pedir desculpas, que eu vou precisar sair, que eu tenho um problema familiar aí, mas a Marcela, nossa secretária adjunta, vai estar aqui com toda a equipe, e quero aproveitar e agradecer todo o empenho da nossa equipe, né, em nome da Marcela, em nome da Érica, a coordenadora, todo o esforço, tá bom? Muito obrigada, bom trabalho a todos.
Eu sou o Gabriel, eu sou arquiteto de prefeitura, trabalho com Meu nome é Júlia, trabalho no planejamento só para realizar alguns objetivos, a estruturação do Gabriela e a parte de ajudar a fazer a todas as componentes e fazer essa associação. E aí, ela fez alguma e aí, ela inclusive já fez 2000. Aqui fica aqui. Essas aqui fica aqui. De plástico Não, a questão do projeto de lei, levar essas questões assina a lei, é dessa forma a ideia é fazer uma análise mais a gente consegue Vocês conhecem o bairro que se você não tiver esse aquilo que não for técnico da carreira, você vai analisar só isso.
Aí tem uma resposta de para dar um retorno. Tem interesse em dar uma estrada de essa parte aqui é eu falei de impacto ambiental que leva em conta a região como um todo. Então, que tal? Aí a proposta de hoje, então, é a gente colher propostas mesmo de alteração, de melhoria do projeto de lei que a gente está discutindo. Então, se vocês quiserem já começar colocando as questões, propostas, a gente já vai anotando. E tem esse material aqui que é um ponto de partida, assim, que é nas avaliações, e essas pessoas todas. pode ler, dar uma pincelada no conteúdo e faz tipo uma conversa de agora. Essa é uma proposta. Beneficiar se ele traz uma primeira partida. E era a discussão que aconteceu na Isenções de outorga a proposta da prefeitura tem basicamente dois usos para toda essa Na verdade, é o que está na lei como o limite estabelecido do parque. Então, quando algum empreendedor realmente possui uma reserva particular que for empreender, vamos supor que ele tem uma galera desse tamanho, esse pedacinho aqui ele tem que recortar e destinar para o parque. E não permitiria nada de loteamento residencial unifamiliar, casas 10, necessariamente. Aí a nossa proposta é a seguinte, e tem mais um importante. Foi feito um estudo pela para só de novo tecnológico que aqui dá um pouquinho da terra ao Então, assim, a nossa proposta é esse que foi feito pelos olhantes que propõe esse uso disso, mas também propõe residências familiares, e colocar aqui Pode até ser expandido, mas o mínimo que é na lei é estável, Por esse excedente. Só. Aí assim, então a gente ia usar o zoneamento que os coreanos propuseram, né? Zonas de atividade econômica, zona
residência de baixa e zonas de residência de leve. E para a parte da ambientação, seria nós precisamos fazer até 2019. A gente está com apelo residencial de baixa emocionamento fechado e nem condomínio fechado. A nossa ideia é que fosse loteamentos abertos, então tem uma ali em frente à padaria. Então, aqui na fazenda de banho, só que no existe uma lei que foi aprovada no e que permite que a aí, assim, a proposta estão melhorando permitir até a nossa ideia não seja uma grande área de proteção de a criação de uma zona de interesse social. E a única forma que você não tiver algumas áreas onde havia interesse mesmo numa área de estado, onde havia interesse e para assegurar que essas áreas você vai definir nessa zona onde pode morar? É uma questão a ser discutida. Pode ter habitação, pode ter, tem inclusive o que a gente diz no população tal, tem hoje uma covila, parece. Importante falar isso. As coisas eu acho que não, é possível. O fundamento pode criar os nomes que quiser. Depende do interesse do condomínio. Não é CDA. Quando você zoneia, por exemplo, se eu zonear um pedaço de zona de interesse social, o cara tem que fazer a proteção do interesse social. Se eu zonear como área de interesse ambiental, onde eu dou os parâmetros de ocupação, o cara tem essas zonas que elas estão falando, zona mista, não sei o que, o cara tem que fazer menos,
zoneamento faz isso. Não, você não vai criar um parque. Você vai criar uma zona que é onde é o fim. Chega, tem que é acima. Isso aqui seria a zona de interesse ambiental. Tá? Assim como isso aqui seria uma zona, a gente já falou que a gente chama de zona de transição. Você vai poder ter tem as necessidades que ele está falando aqui, da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com a sustentabilidade, inovação nessa área, uma coisa do pode ter. Não é o criar o parque, mas você não assegura isso. Isso vai acontecer na medida da ocupação. Isso aí, ao passo que se você tiver um treinamento assim, e a coisa vai rolar como um treinamento. Mas que tem que ser. Entende? O que a gente precisa é começar a pensar em o que a gente prevê possibilidades para o uso desse território que está zoneado como está falando aqui algumas sugestões. Então, muita coisa que pode acontecer. Não é uma área que vai ficar totalmente. Assim como o desenho que a gente fez, o pessoal está fazendo o trabalho, estava se queixando. Isso aqui invade a fala que tem base, que lá não existe. A identificação das áreas básicas é feita com satélite. Então não pega a realidade, pega pela atividade só. Não, pega ele impreciso. Nem precisa. Então é claro que essas questões têm que ser isso aqui é ali, eles acham que é a área de então, é uma ideia, é um desenho, um primeiro desenho, esse desenho pode sofrer modificações. Mas a gente acha importante demarcar. Agora, como é que se viabiliza isso também? Se viabiliza através dos instrumentos. Tá? Como é que se viabiliza que isso aqui, por exemplo, as pessoas têm interesse em fazer chácarazinhas, fazer ecovilas, etc. Nessa área que a gente chama de transição urbana, que aqui seria residencial e aqui a área de proteção. Então, no meio dessas áreas, né, você pode ter indústria, você pode ter residência, você pode ter atividade comercial, só que com cuidado para não ser um prédio. Então, a única coisa que a gente pode propor você tem os instrumentos, você tem a questão do IPTU. Muita gente tem na sociedade, a gente não quer sair, tem que continuar lá, fazendo o que está fazendo. Tá? Agora, não vai conseguir bancar o IPTU. Se eles tiverem produção rural, eles vão continuar pagando interesse. Isenção de IPTU, por exemplo, nessa área, deixando uma área imensa na propriedade dele, como de preservação, os caras precisam ser recompensados. E hoje, ele não vai pagar isso, ele já uma produção. Na parte das pedras, vai premiar das pedras. Então, essa área, se eles tivessem, por exemplo, produção, todo aquele comprova essa produção,
Não, o que acontece é a partir de 2018, eles podem vender, pode vender a área, pode vender como urbano. Mas se eles não têm a atividade rural e a produção rural, pessoal, eu estava caminhando com meu pai vai lá para a casa de desculpa, estou aqui no não, é a financeira, por exemplo. Se parcelar o virar mesmo que ele tenha muito lote dentro, agora tem a propriedade rural. Ele vai dar, está no meio do campo. O meio do campo, ela compra lá. Ele comprou uma área. Mas agora, como pessoa a gente consegue dar para as pessoas que não é de passar, sabe que não essa parte então, esse viário, ele não pode ficar independente do curso d'água, tem várias questões. Os bancos de água tem uma que são constantes. Os bancos de água
acho que o plano verde tinha esse dia. E aí o plano verde ia dizer o que pode fazer ou não. Porque esse adensamento dos governos ela pode tirar, ela não precisa fazer um pinho, ele chega lá assim, parece um desengadinho, entendeu? Aí quando vai ver, aí fica tentando pensar aí chega lá, tem 200 casas. É por isso que eu estou falando do impacto dos se cada 80 unidades aumentasse o salário de saúde do Barão, ele estava do tamanho do Dom Pedro. A gente uma coisa melhor. E como é uma área muito grande, e ficou parado até agora, e tem todas essas questões ambientais, a
Tá, deixa eu só ler então o que a gente já tem de proposta, que já contempla todas, precisando adicionar coisas, tá? A primeira coisa que Mas essa não é com uso misto e com parque. A primeira coisa que a gente falou. Que deve ser estimulado, Área exclusiva para preservação. O entendimento do carro Funcionamento, a gente escreveu assim, ó, garantir o parque com zona de preservação ambiental. É isso? Ou vocês vão completar?
tema de sustentabilidade e inovação são previstas no projeto, devem ser obrigatórias e não contrapartidas do projeto. A prefeitura está vivendo um momento de reservação de mais então podemos por essa fase que é muito importante também. Eu já vi isso. Está na hora de criar. Eu acho assim, sistemas construtivos prevêem uma inovação, são premissas para os projetos de inovação. São mencionados na lei alguns mas isso não deve ser da executiva, deve ser condição mas na própria lei menciona uma série de itens que seriam itens que dariam a se executar, ou seja, a gente quer que se transforme em obrigatório de projetos de executar. Ela quer construir uma coisa nova, diferente, isso você está falando eu estou querendo pegar os itens aqui da própria lei, só que ela fala
Aqui, ó. Tecnologia de drenagem com maior capacidade de filtragem, iluminação pública solar, geração de energia renovável, gestão sustentável de resíduos, aí tem o AD, redução de consumo, tem todo o AD, isso é requisito, senão. Então, assim, esse artigo eu acho e aí, desde que ele o projeto seria aprovado artigo que é fácil, uma relação horrorosa, que é uma para alimentar a população. E confesso, passando no mercado meio eficaz, e você inventa essa propriedade
que você tem aqui, você tem a subestação da CFE aqui, e um horroroso que mas aí entra uma propriedade aberta da fazenda e aí serve uma linha aérea para abastecer o CFE, que o Santander é uma subestação pequena. Por isso, e aqui você sai para fazer um outro para trás. A sugestão é que se retira essa subestação e você para pensar justamente na área de água, que é você dava para o regulamento para o ciclismo. Transfere isso aqui para trás e é seguinte aqui você pode fazer e é a diferença Se a gente contribuir as áreas sociais, não suportam, as áreas sociais não suportam, mais essa obrigada. Porque a universidade tinha esse acesso, né, essa extensão para a população.
Complementando ou enlaçando esse final dos trabalhos dessa noite, não é? Vamos à construção temática sobre as análises. Vamos começar. Vamos começar com os objetivos, instrumentos e incentivos. Então, dentro toda a coletânea da primeira fase de oficinas, foram feitas as divisões temáticas de enquadramento, e aí, de 8, nós seccionamos em 4, aglutinando aí os produtos. Então, o que captamos hoje de informações? Não ter isenção de outorga onerosa, em hipótese alguma, exceto para habitação de interesse social. Próximo. Análise de impactos da implantação do PIDs em BG e entorno. Próximo. Estudo de viabilidade de BG. Absorver a demanda dos institutos já existentes. Eldorado. Mais ou menos 1.000 pessoas. E CNP, mais ou menos 800 pessoas. As exigências do artigo 65, inciso 3º a 6º, sejam requisitos para aprovação de empreendimentos no PIDs. Adoção do IPTU verde. Adoção do PSA para áreas de atividade rural ou de preservação ambiental. A adoção de potencial de transferência construtiva em áreas com restrição, ou seja, aquelas de interesse ambiental ou histórico-cultural. Composição de comitê de análise, artigo 81. Somar Secretaria do Verde, a SANASA, a INDEC, os conselhos, a SMDU e o meio ambiente. E ter um sistema de gestão para o PIDs, como um conselho que conte com a participação da população, sendo assim um controle social. Ok? Traduziu bem aqui as demandas que estavam relacionadas ao incentivo e instrumento. Vamos para o próximo, que ficou ajustada no próprio perímetro do PIDs. Então, análise aí na temática da própria poligonal. Grupo 1, que foi indicado ali na mesa, então, realizar área de abrangência do impacto do PIDs, estudos antes, ou seja, preliminares à aprovação da LC. Quanto à mobilidade, que foi uma temática coadunada ao perímetro, então ela foi desenvolvida pelo mesmo grupo, acrescentou: Prefeitura deve apresentar solução para o PIDs, não piorar o trânsito do entorno. Próximo. O estudo de trânsito para desafogar a estrada Ródia e o trajeto da Ricardo Benetton até a Giuseppe Escofar. O transporte sobre trilho a nível metropolitano e o cul-de-sac na Josefina antes para reduzir o trânsito do CNP. Com reflorestamento do trajeto antigo. Então, quer dizer, esses foram os apontamentos para a área da mobilidade. Quanto ao meio ambiente e infraestrutura, temos a área exclusiva para preservação, diferente da área de uso misto, com parque, faixa separada da APP. Traduziu bem aqui o que quiseram dizer? Garantir o parque com zona de preservação ambiental. Necessário gestão para a preservação do parque, indicando na lei o órgão responsável. Próximo à estância Eudoxia, que é o cogumelo lá em cima, a área de transição urbana para rural, como forma de readequar o rio, a resguardar o rio, população, o ar mesmo,
Então, resguardar rio, população, o ar e os usos rurais. Projeto mais detalhado quanto ao impacto na área do PIDS, na nova captação pela Sanasa. Convidar a Sanasa para a apresentação da nova captação. CPFL deve participar do Conselho RITS, entendendo concessionário, independente de quem não é, tá? Transpor a subestação da CPFL para que não passe mais pela área do CNPEM. Deslocar a diretriz viária do prolongamento da Avenida Guilherme Campos para a lateral da Unicamp. Manter apenas o corredor. O corredor, traduz, gente. Chegando ao ecológico. Ecológico, é o L, não é? É o C. Ecológico embaixo do linhão. Representar a rede das ciclovias nos mapas da lei. Captaram? Quanto ao tema mais palpitante, mais escrito aqui, o zoneamento e o parcelamento do solo, vamos lá. RIDS, zoneamento menor densidade habitacional, até 4 andares. Expansão do polo, residências unifamiliares, mas sem loteamento fechado. Parque em Umas, preservação com zona de transição, com atividades agrícolas, economia rural, pesquisa, turismo ecológico e agrovilas. 3 zonas de interesse social. Descrição dos bens de interesse histórico na lei. Zoneamento compatível com o plano do verde. Elaboração de um estudo de impacto da Unicamp pela própria Unicamp. Revogar a expansão urbana. Zona de mais baixa densidade na área de expansão do polo. Zona de expansão, revogar para proteção contra a conurbação. Não há demanda real que justifique a verticalização, adensamento proposto. Mapeamento das pequenas propriedades rurais para incentivos e atividades rurais ou desapropriação para a produção de HIS, que é nas EIs, possíveis zonas de interesse social. Necessário analisar o master plan da Unicamp. Traduziu? Muito bom. Acho que esse trabalho ele é bom porque ele é dinâmico e ele é efetivo nas ações, né? Ele traduz melhor do que a primeira etapa das fichas. Então ele traz já uma resolutividade para aquilo que se deseja trazer de proposta. Então, muito bom, excelente trabalho aos técnicos, aos participantes, obrigada. Então, hoje encerramos a nossa segunda oficina. Passaremos ao convite para a terceira oficina, que será na segunda-feira, né? E na segunda-feira contamos não só com a presença dos senhores, mas, se possível, também convidar mais elementos ou participantes, não só daquela região, mas de todo o polígono, para que essa participação seja efetiva. Nós estivemos conversando um pouco sobre a proposta. Vocês percebem que são 4 temáticas principais e aglutinadas em 8 delas. As mesas, vocês não conseguiram trocar as mesas, então houve um pedido que a mesa troque, que a temática ande, tá? Então, para a equipe técnica analisar se a temática pode andar, já que o grupo proposto não consegue fazer esse deslocamento. Então, é uma modulação só para pensar que foi uma sugestão, tá? Da dinâmica dessa efetividade do tema. Diga. Eu queria fazer um comentário. Eu participei da reunião passada e dessa, e na outra a gente fez a ciranda entre as mesas. Então o tempo era muito pequeno. Tá. Nessa a gente ficou na mesa, foi bastante produtivo. Foi? Você sentiu melhor hoje? Olá, você vê? São prismas, né? São prismas. Mas eu acho que, de repente, a gente pensa no como compor isso, tá? Então, só fica esse
bacana do teu olhar, e foi o prisma colocado aqui pelo Romão, mas a equipe dá uma analisada. O importante é isso aqui, é o resultado efetivo desse trabalho. Muito obrigada a todos mais uma vez, a equipe técnica mais uma vez, e está encerrada a noite de hoje.